boa tarde, espero que todo mundo esteja bem. Então, vamos lá. O tema de hoje é a importância de separar um tempo para Deus na sua rotina. Isso me lembra muito ao devocional, né? Nos primeiros vídeos já tem um vídeo gravado aqui que diz sobre o devocional, né? Que a gente deveria tirar um tempo pra gente, pra poder estar na presença de Deus e buscá-lo, Espírito em verdade na palavra, né? Fazer o estudo, ler cada capítulo de livros, versículos, o que entender, colocar num papel, né? E que é o que o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração, né? E a partir desse momento você cria um vínculo, um relacionamento com Deus todos os dias, tá? E esse seria um devocional, vamos colocar assim. Mas o tema de hoje, ele pega um pouco do devocional, porém tem uma outra parte também que é importante. É importante, além do devocional, você tirar um tempo com Deus, tá? Por quê? Porque você vai fortalecer o teu relacionamento de filho e pai, né? Nesse tempo que você tirar com ele, é importante que você coloque um louvor, uma adoração, que um local que seja calmo, um local que você tire para estar na presença do seu pai, igual quando você tem os teus pais em casa, que você chega para eles e fala assim, a gente pode conversar? É a mesma coisa, a diferença é que você não vai estar vendo a pessoa, né? Você vai estar ali, você presente no local que você tiver, e você vai buscar a presença dele, né? Faz uma oração. Como é que eu faço, tá? Geralmente eu coloco um louvor, tá? Coloco um louvor que eu goste, né? Que me agrade, que me faça conectar com ele. Naquele louvor, eu começo a orar, entregando aquele momento para ele, convidando ele para estar ali comigo, tá? Peço a presença do Espírito Santo. Pedir a presença do Espírito Santo é importante porque o Espírito Santo te dá discernimento de espírito, tá? E te dá entendimento da situação ali, te ajuda em oração a Deus, tá bom? E a partir desse momento você começa a orar, fala pra Deus, fala, Senhor, hoje eu não tô muito bem, eu tô me sentindo meio triste, ou Senhor, hoje eu tô muito feliz e eu queria participar dessa felicidade contigo. Quero convidar você para vir fazer parte da minha vida, ou qual direcionamento você tem para eu ter para minha vida, o que o Senhor quer que eu siga, entende? Fala o que está dentro do seu coração, faz uma oração. A oração, muitas pessoas, eu cresci, quando eu era criança, a minha mãe, ela me colocou num colégio católico, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e eu estudei nesse colégio do CA quinta série. E eu aprendi que a oração era a reza, né, que a Igreja Católica coloca naqueles jornaizinhos para você falar com Deus, tá? E eu lembro que desde quando eu medito por gente, eu tinha esse conflito dentro de mim, porque eu não conseguia sentir o que eu sinto hoje, que eu tenho com Deus, naquela época. Eu achava aquilo muito mecânico, eu achava aquilo muito frio, entende? E eu lembro que as poucas vezes, e eu nem tinha entendimento da palavra, porque eu só conheci Jesus com 18 anos, tá? Então, antes disso, eu não tinha nem entendimento da palavra, mas eu sentia que quando eu falava, como eu tô falando com vocês aqui, né, em pensamento, enfim, não tendo todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu via que eu me sentia melhor, né, quando eu orava, assim, que até então não sabia que era uma oração, eu me sentia melhor falando com Deus do que quando eu lia aqueles jornaizinhos, aquelas orações já prontas, né, e eu me sentia melhor, né, falando com ele do que lendo, vamos colocar assim, tá? Existe a oração do Pai Nosso, que é universal, que foi o próprio Jesus Cristo que fez para nós, para poder orarmos, né, todos nós juntos, porém, a oração que ele escuta é a oração feita do teu coração, aquela oração que é aquela hora que você junta as mãozinhas, né? Tem pessoas que juntam as mãos, né, para orar e fazer a forma da oração em si, mas não existe uma regra, entende? Não existe, se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assim, ou se eu ler o que está no papel, Deus vai me escutar. Não existe regra.
A única regra que Deus explica na palavra dele é a gente orar com o nosso coração, é orar com sentimento, é essa oração que ele escuta, entende? Geralmente as pessoas tendem a buscá-lo no desespero, mas se você buscar antes do desespero acontecer na sua vida, você vai senti-lo presente na tua vida na hora do desespero, vamos colocar assim, porque a pessoa que tem uma vida de oração, a pessoa que busca Deus, a pessoa que quer tê-lo, quer estar na presença dele, né, todos os dias, ela sente Deus ali do lado, seja uma situação ruim ou não, entende? Enquanto a outra pessoa está desesperada, a outra pessoa, não é que aquela pessoa não esteja triste ou desesperada, mas ela está mais tranquila, porque ela entende que Deus está ali na situação e vai resolver da forma que Deus tem para resolver, ou que a vontade de Deus seja feita, né? Porque nem todas as vezes que acontece algo na nossa vida, acontece da forma que a gente quer, né? E eu sempre, quando eu oro, eu falo, Senhor, que a sua vontade sobre a minha prevaleça, porque a sua vontade é boa e perfeita e agradável. Eu consigo ver o que está acontecendo aqui no momento, mas Deus consegue ver além, Deus consegue saber do seu futuro. Então eu sempre peço para Ele fazer a vontade dele. E vou te dizer, muitas das vezes a vontade dele prevalece e a minha não prevalece. Entende? Aliás, a maioria das vezes as orações que são feitas, as coisas que acontecem na minha vida, não prevalece a minha vontade, tá? E enfim, não vamos entrar em outro assunto, mas enfim, ore e peça que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Tá bom? Então é importante sim você separar um canto na sua casa, separar um quarto, uma sala, um ambiente que seja varanda, quintal, não sei, onde você se sentir bem, entende? Ter esse momento com ele, abre o teu coração para ele, coloque um louvor, coloque uma adoração, coloque o fundo musical, procura Deus em espírito e em verdade através da oração, pega uma Bíblia através da leitura da palavra. Eu nem falo para você abrir a Bíblia logo quando você começar a fazer logo quando você começar a fazer isso. Porque eu acredito, Roberta, acredito que tem que ter toda uma preparação antes, né? Todo não é um ritual, mas é todo um envolvimento, né? Para você começar a ter o desenvolvimento espiritual ali. Tem pessoas que fazem assim, mas são pessoas que já estão espiritualmente falando mais desenvolvidas. Mas você que está começando agora, coloca um louvor, coloca uma adoração, separa um lugar calmo, tá? Leva a Bíblia contigo, começa a orar, começa a sentir o ambiente, coloca para fora o que você está sentindo, tá? Convida Deus para estar ali, Jesus para estar ali, Espírito Santo para estar ali. Aí depois você, automaticamente ou não, o próprio Espírito Santo pode te dar o versículo, o capítulo, se você perguntar para ele, né? E abrir ali, ou você pode abrir a Bíblia aleatoriamente. Pra gente é aleatoriamente, mas para Deus nunca é aleatoriamente, né? E você lê aquele versículo e você absorver algo dali, e Deus te tratando, enfim, através da palavra dele, entende? Então, separa um momento com ele, tá? É importante, o seu relacionamento com ele vai ser aprofundado, o seu relacionamento com ele vai ser, vai ter um crescimento, tá? Não queira ser aquela pessoa que fica no raso com Deus, queira ser aquela pessoa que vá pro profundo com ele. Então busque em espírito e em verdade, não se importa o que as pessoas vão falar a seu respeito, você virou crente agora, você procura mais Deus, você quer saber mais da igreja do que eu, enfim, não se importa com nada disso, entende? Porque essas mesmas pessoas que estão falando de você hoje, lá futuramente vão ser as mesmas pessoas que um dia poderão te procurar e perguntar assim, poxa, você pode me explicar como é que é? Poxa, lembra aquela palavra que você falou uma vez? Porque eu vi, você pode me explicar? Você pode me falar? Ou você pode orar pela minha vida? Entende? O ser humano tem a tendência de acusar o outro, né? Mas não se liga nessas coisas, não. Segue a tua vida com Jesus, busque em oração, tá? Se preocupa com você.
Teve uma palavra uma vez que eu escutei, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu escutei, aí eu levo isso pra minha vida toda. A salvação é individual. Quando você entende o peso que isso tem, você não se importa com o que as pessoas pensam de você, tá? A salvação é individual. No dia do juízo final, Jesus vai olhar para você e vai falar: o que você fez para me agradar? O que você fez para o meu reino? Você vai ter que prestar conta de tudo o que você fez. Então não se importa com o que as pessoas pensam de você, não se importa com o que as pessoas falem de você. Importa com você, a sua vida vale a pena, a sua vida é única. Só você tem o poder de fazê-la andar ou fazê-la estagnar. Bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida e não esqueça, tira um momento com Deus para reflexão, para adoração, para louvor, tá? Entre vocês dois, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Tchau, tchau.